viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, que passou por aqui para conversar conosco nesse nosso curta que traz reflexões curtinhas, textos curtinhos, para nós fazermos longos pensamentos, longas reflexões a respeito do que nós vemos no mundo. E não é que, de vez em quando, até nos arraiais espíritas, o pessimismo toma conta? Aparece aquela criatura que chega e diz, não tem jeito, esse mundo está perdido, e principalmente quando tem algumas notícias muito graves, algumas notícias de muita violência, de muita tristeza, de muita fome, de algum desastre, vem sempre aquela sombra do pessimismo. Mas, meu amigo, minha amiga, doutrina espírita é doutrina consoladora. Como é que você vai consolar passando tristeza? Como é que nós vamos consolar passando pessimismo? E Allan Kardec, que não é bobo nem nada, aqui no Livro dos Espíritos, já chamava a nossa atenção lá no século XIX, em que as coisas eram mais difíceis, em que se morria de gripe, em que não tinha vacina, em que a miséria e a desigualdade social eram gigantes, em que não havia nenhum tipo de rede de proteção aos mais carentes, aos mais pobres, aos doentes, às viúvas, aos abandonados, aos idosos. Todo mundo que caísse na miséria estava sujeito a perecer de fome, inclusive. Mesmo naqueles chamados países mais evoluídos da Europa do século XIX, a situação era pior do que a de hoje, em alguns países, pelo menos. Outras não, em outras situações hoje nós temos situações muito difíceis, muito abandono, muita fome, daí os projetos importantes. E eu peço a você que considere nesse nosso momento aqui a chance de agir, a chance de fazer algo. Olhe aqui para o meu bottom, é do Fraternidade Sem Fronteiras, que você vai ver aqui, o logo deles. E pense em entrar lá no site e ver que projeto você, meu amigo, você, minha amiga, gostaria de apadrinhar para fazer ou ajudar a fazer um mundo melhor. Ajudar a fazer que o mundo avance. Sim, porque conforme o título que nós colocamos aí para você, é para frente que se anda. E alguém precisa avisar para o nosso mundo. Alguém precisa avisar para a sociedade. Está na hora de parar com essa coisa esquistada, com essa coisa lenta, com a repetição de velhos erros. É para frente que se anda, o progresso está acontecendo e quem não progredir corre o risco de ser atropelado por ele. E aqui no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, quando Kardec trata da lei do progresso, ele tenta fazer essa fala dos pessimistas para receber uma resposta dos espíritos. Aí pensemos bem, Kardec ecoa o pessimismo do seu tempo e os espíritos fazem soar bem forte a ideia do otimismo. A percepção mais longa, ao longo do tempo, é claro, porque se a gente olhar só esse momento, olhar só esta década, olhar só esse século, pode ser que a gente desanime. Mas se a gente olhar com mais vagar, olhar mais longe no tempo, principalmente no passado mais remoto, nós vamos perceber que houve avanço sim. Mas a questão de hoje que serve aqui para o nosso curta, que deve trazer uma injeção de ânimo, pelo menos é isso que os espíritos fizeram comigo, ela trata exatamente de sermos otimistas, mas também de sermos responsáveis, de fazermos a parte que nos cabe nessa transformação. É a questão 784. Kardec vai dizer assim, olha, bastante grande é a perversidade do homem, entendamos aqui a humanidade. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Antes da gente ver a resposta, mas não é essa a ideia aí de muita gente? Imagina aquele nosso companheiro ditos muito conservadores ou reacionários, que reclamam que o mundo está mudando. Ora, no tempo dos meus avós, as pessoas reclamavam da televisão. Hoje a gente reclama das redes sociais, a gente continua reclamando. Por quê? Porque não tem essa capacidade de se ajustar, de se adaptar e principalmente de perceber assim, que existe um bom uso para todo avanço tecnológico que surge. Se as pessoas usam mal, é má escolha delas. E aí até parece fazer eco com a pergunta do Kardec. Parece que a gente avança tecnologicamente,
mas moralmente está andando para trás, está recuando. Por quê? Porque tem escândalos, porque a gente tem notícia de corrupção, porque a gente tem notícia de abusos sexuais de crianças e de adolescentes. Temos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Com que velocidade as notícias circulam hoje, século XXI? Com que velocidade as notícias circulavam no tempo de Kardec? E com que velocidade as notícias circulavam 500 anos atrás? Pois é, há 500 anos atrás, uma notícia de um desastre, de um terremoto, às vezes nem chegava numa outra região porque não havia comunicação. No tempo de Kardec, as notícias circulavam por jornais impressos, de pequena circulação, ou por cartas e correspondentes que levavam 3 meses para uma notícia chegar num ponto, quando ela partiu do outro lado do Atlântico principalmente. Então é lógico que mesmo assim, aquelas pessoas acostumadas a uma vida mais serena, mais pacata, de repente chega a notícia de um grande terremoto, de muitas mortes, de uma grande enchente, lá longe num outro país. Elas ficam abaladas, elas ficam surpresas, elas reclamam, puxa vida, parece é o fim do mundo. Mas calma lá! A Terra vem se acalmando do ponto de vista material, do ponto de vista geológico. Então, como as notícias demoravam muito para chegar, qualquer notícia que chegasse abalava muito. Hoje, as notícias circulam em tempo real. A gente assiste a um bombardeio durante uma guerra. A gente assiste as pessoas se afogando durante uma enchente. Então isso choca, isso dói. E a gente assiste muitas vezes aquelas cenas terríveis de pessoas, seres humanos. Porque quando são as intempéries, quando são os elementos da natureza, nós todos até nos unimos nessa sensação de que fomos abalados todos juntos. Mas quando é um ser humano fazendo mal a outro ser humano, quando é um ser humano fazendo mal aos animais, quando é um ser humano fazendo mal ao ambiente, como aqueles que foram presos, pondo fogo, ateando incêndios na época da grande seca que nós tivemos nesse ano de 2024, a gente começa a perceber o seguinte, parece mesmo, como Kardec pergunta ali, que do ponto de vista moral a gente está andando para trás, mas não é. É porque chegam mais notícias de mais gente que já fazia isso na época do Kardec e antes. Que já tinha esse comportamento mal na época do Kardec e antes. A diferença é que agora a gente vê. Então, olha o que o Espírito responde. Enganas-te. Observa bem o conjunto e vereis que o homem se adianta, que a humanidade se adianta. Pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Pois é, então qualquer um que queira dizer assim, no meu tempo era melhor, está contra as reformas, está contra o progresso, e a doutrina espírita é uma doutrina que nos impulsiona ao progresso. Nós estamos no capítulo da lei de progresso aqui, né? Afinal de contas, Kardec já discutiu isso antes. Mas olha que detalhe interessante. Só tem essa percepção quem olha o conjunto. Nesse mesmo mundo, nesse mesmo século, nesse mesmo ano que nós estamos, olha as notícias e você vai ver. Há notícias de pessoas fazendo coisas muito ruins, mas também há, embora não apareça tanto porque não choca, né? Notícia de pessoas fazendo coisas muito boas, trabalhando pelo bem dos outros. Olha aqui, o Jardim das Borboletas. Quantas pessoas ajudando aquelas crianças que têm problema com a tal da epidermose liboliosa. Então a gente vai ver sim, o bem está crescendo. E mais ainda, a gente compreende o que é mal, porque antes, há 500 anos, as pessoas não sabiam que aquilo que elas estavam fazendo era mal. No século de Kardec, as pessoas não sabiam que num duelo, matando o outro, enfiando a espada, dando um tiro no outro, era mal, era errado fazer aquilo. Hoje nós sabemos. Ainda existe duelo hoje? Existe facções que atiram de um lado para o outro, tem bala perdida que acha quem devia ser encontrado por ela. Tudo isso acontece, mas isso choca, isso nos escandaliza, isso nos faz dizer assim, não, chega, está na hora de parar com esse mal. Está na hora de parar de sofrer, está na hora de nós fazermos alguma coisa. E essa é a frase que tem que ficar. Está na hora de nós fazermos alguma coisa para mudar essa situação. Fazendo mais o bem e combatendo o mal. Essa é a ideia. Mas a ideia de dizer assim, não, esse mundo está perdido, se eu fosse Jesus eu mandava outro meteoro aqui para acabar e extinguir a raça humana que nem fez com os dinossauros. E nada disso, gente. Nós estamos progredindo.
Intelectualmente, sim, avançamos muito rápido. De vez em quando, algumas pessoas usam os avanços intelectuais e tecnológicos para o mal. Aí o mal cresce, o mal causa muito dano e a gente começa a tentar regular. Não tem sido assim, embora uma tentativa muito difícil de regular as redes sociais, de regular as chamadas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia que colocam à nossa disposição, mentindo para nós que é gratuito o acesso àquelas redes sociais, mas na verdade nós é que somos a mercadoria. É para nós que elas apresentam as suas propagandas. Durante muito tempo isso estava correndo solto. Mas a nossa sociedade, Brasil, Europa e tantos outros países, já percebemos o mal que essa liberdade absoluta nas redes sociais, para cometer crimes inclusive, é nociva para a sociedade. E aí o que vem acontecendo? Olha a Europa lá regulando, olha o Brasil aqui tentando regular. Regular como? Responsabilizar, não é calar, não é silenciar, mas entender que nós, para termos liberdade, precisamos ter responsabilidade. Se foi assim com a energia nuclear, se foi assim com as chamadas Big Tech, se foi assim com os avanços tecnológicos, será com outros avanços? Então, otimismo, meu amigo. Otimismo, minha amiga. E vamos fazer a nossa parte. Entendendo ali, à medida que o tempo passa, nós compreendemos melhor o que é mal. Já falei, na época de Kardec, duelo não era mal. Mais ou menos, né? Mas as pessoas vão crescendo, vão despertando moralmente. E vai crescendo o número dos que estão cansados do mal, cansados do erro. E para esses, então, vem a proposta que o Espiritismo faz. Vamos agir. É necessário que o mal cresça. Isso aí é pedagogia do preguiçoso. Os preguiçosos é que precisam sentir a dor para poder sair do estado de dor, para sair do estado de inferioridade. Nós não precisaríamos que o mal atingisse o excesso para poder querer progredir se nós já fôssemos um pouquinho mais amadurecidos. Mas é característico de espírito preguiçoso que precisa levar uma bordoada. Sabe aquela coisa do pastor de ovelhas? Que de vez em quando tem que dar uma bordoada na ovelha para ver se ela vai para frente? Ela vai balindo porque ela está sentindo dor, mas ela vai para frente. Pois é para frente que se anda, até quando a gente não quer andar. Então, para que você não leve uma bordoada, para que eu não leve uma bordoada, é melhor a gente começar a caminhada agora. E a caminhada é para o bem. A caminhada é para mudar coisas em nós, às vezes mudar coisas em nós. Quantas vezes a nossa visão preconceituosa em relação a determinado grupo social, que no passado causava segregação, hoje nós sendo mais acolhedores, eu não estou dizendo tolerante, hein? Porque tolerante de vez em quando você fala assim, eu tolero. Não. Acolhedor da diversidade, acolhedora da diversidade, nós vamos tornar uma sociedade mais pacífica, mais justa. Dar direito aos outros de ser como eles são. Se isso não for espalhar mal, se isso não for causar dano aos demais, porque a gente tem sempre que ponderar isso, nós deixaremos que as pessoas vivam, ou vivam e deixem viver, não é a proposta? Cabe para nós, mas sempre com otimismo. Nada dizer, o mundo está perdido. Aliás, ao contrário, se está difícil, se pergunte, o que eu posso fazer para melhorar esse mundo que a gente está? Qual é a nossa ação transformadora? Você já separa o seu lixo reciclável do não reciclável para colocar lá fora? Você já faz compostagem do material orgânico que a sua casa produz? Isso é trabalhar para o progresso do nosso mundo. Isso é trabalhar para o progresso da nossa sociedade também. Imagine nas relações sociais. Imagine no trato entre as pessoas. Como é bom nós sermos acolhedores da diversidade. Não significa que a gente tem que ter o comportamento do outro, mesmo que a gente se sinta desconfortável de ver as outras pessoas se comportando como elas são, elas têm esse direito. E nós temos apenas que trabalhar para o progresso. Espero que essas reflexões tenham plantado mais otimismo, porque a resposta que os espíritos deram para a questão 784, que parecia tão pessimista, é ao contrário de muito otimismo para todos nós. Um grande abraço para você, se inscreva aí no canal se não é inscrito ainda, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like se gostou, se não gostou pode deixar um like e reclamar comigo, mas comente aí embaixo também para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Um grande abraço e até o próximo vídeo!